O segundo corpo militar dos Estados Unidos capturou Bizerte, o último porto nas mãos do Eixo. 6 dias depois, em 13 de maio de 1943, as forças do Eixo do Norte da África, após 40 mil baixas apenas na Tunísia, se renderam. 267 mil soldados alemães e italianos se tornaram prisioneiros de guerra. A vitória aliada no norte da África destruiu ou neutralizou quase 900 mil tropas alemãs e italianas. Quarto ato: sangue e gelo. Após Hitler fracassar em sua invasão da Rússia em 1941, o exército alemão já não tinha força e recursos para mais uma ofensiva num fronte amplo. Mas Hitler não queria permanecer na defensiva e consolidar seus ganhos. Ele buscava uma solução ofensiva que prometesse, com meios limitados, mais do que um resultado limitado. Ele agora se concentrava na parte sul, com o objetivo de capturar o petróleo do Cáucaso, que os dois lados precisariam para manter toda a sua mobilidade. A ofensiva de 1942 foi, na realidade, uma aposta ainda maior do que a do ano anterior, porque, se fosse checado, o longo flanco desta marcha ao sul se exporia ao combate em qualquer lugar da viagem de 1.600 quilômetros. Inicialmente, a técnica alemã da Blitzkrieg funcionou. Uma rápida reviravolta foi feita no setor de Kursk-Karov, e então o primeiro exército Panzer do general Ewald von Kleist varreu completamente o corredor entre os rios Don e Donets. Correndo através do Baixo Don, na entrada do Cáucaso, conquistou em 6 semanas os campos de petróleo a oeste, próximos de Maikop. A resistência dos russos havia desmoronado gravemente diante do impacto da Blitzkrieg. Foi o momento mais fraco da Rússia. Felizmente para ela, Hitler dividiu seus esforços entre o Cáucaso e Stalingrado, no Volga, a parte da entrada para o oeste e os Urais. Mais do que isso, quando os primeiros ataques a Stalingrado foram realizados pelo 6º Exército do Marechal Friedrich Paulus no meio de julho, mesmo sendo superficiais, Hitler drenou cada vez mais suas forças no Cáucaso para reforçar o ataque divergente a Stalingrado. Era a cidade de Stalin, e Hitler não pôde suportar ser desafiado por ela e ficou obcecado por sua resistência. Ele desgastou seu exército no esforço prolongado para conseguir sua captura, perdendo de vista seu objetivo inicial, os depósitos vitais de petróleo no Cáucaso. A resistência dos russos em Stalingrado endurecia. A objetividade dos tanques alemães simplificava a dificuldade do comando russo de enfrentar a ameaça. O reconhecimento dos riscos fez com que o Estado-Maior alemão avisasse Hitler, em agosto, que seria impossível manter a linha no Don como um flanco defensivo durante o inverno. Hitler ignorou o aviso por causa de sua obsessão com a captura de Stalingrado. A posição da defesa russa na cidade tornou-se cada vez mais perigosa, até mesmo desesperada, enquanto a cidade se contraía e os alemães se aproximavam do coração dela. O momento mais crítico foi em 14 de outubro. Os russos agora estavam tão próximos do Volga que não tinham espaço para praticar táticas de absorção de choque e desocupavam terreno para ganhar tempo. Mas, sob a superfície, fatores básicos funcionavam a favor deles. O moral dos soldados alemães estava sendo prejudicado por suas grandes perdas e um sentimento crescente de frustração. Eles estavam ficando prontos para a contraofensiva que os russos preparavam para lançar contra os flancos alemães, que eram protegidos por romenos e outras tropas do eixo de baixa qualidade. Essa contraofensiva foi lançada em 19 de novembro. Formações em cunha se dirigiam aos flancos em diversos lugares para isolar o 6º Exército de Paulus. No dia 23, o cerco estava completo, com mais de 1/4 milhão de tropas alemãs e do eixo sendo eliminadas. Hitler não permitia a retirada e tentativas de alívio em dezembro foram repelidas. Mesmo assim, Hitler relutava em permitir que o 6º Exército partisse para o oeste antes que fosse tarde demais. O suprimento atirado por aviões se provou inadequado. Hitler promoveu Friedrich Paulus a general-marechal de campo em 30 de janeiro de 1943, 10º aniversário da ascensão de Hitler ao poder. Como nenhum marechal de campo alemão havia sido feito prisioneiro, Hitler deduziu que Paulus iria lutar ou se suicidar.
Com pouca munição e congelando em temperaturas de 30 graus negativos, Paulus e a maioria do que sobrou de seu exército exausto e faminto se rendeu em 31 de janeiro. 91.000 alemães cansados, doentes e famintos foram capturados. Apenas 6.000 dos 91.000 prisioneiros de guerra alemães sobreviveram ao cativeiro e voltaram para casa. Quinto ato: a queda. A contraofensiva soviética lançada em Stalingrado mandou lentamente os alemães de volta por todo o fronte, de Leningrado a Sebastopol. Hitler disse uma vez: "O mundo vai prender a respiração e silenciar quando Barbarossa for montada." Agora, as balanças da guerra recaíam contra Hitler. E no verão de 1943, os alemães se viram diante de uma derrota devastadora na Rússia na Batalha de Kursk. Os exércitos alemão e italiano na África foram destruídos. Em 1944, a Alemanha ficou totalmente na defensiva com o sucesso da invasão aliada da França e das derrotas repetidas na Rússia. No início de 45, os britânicos, americanos e russos estavam encurralando a Alemanha. Os russos, no final de janeiro, estavam a 160 quilômetros de Berlim. Em 1º de abril de 1945, os russos estavam nos arredores de Berlim. Eles se prepararam durante 2 semanas, sabendo que Berlim seria defendida com afinco. Os aliados ocidentais planejavam jogar paraquedistas para tomar Berlim, mas decidiram não fazer isso. Eisenhower não via necessidade em sofrer baixas para tomar uma cidade que estava na esfera de influência soviética assim que a guerra acabasse. A Batalha de Berlim seria o conflito decisivo entre o nazismo e o comunismo. A ofensiva começou com milhares de tanques de artilharia e foguetes. Os foguetes eram chamados de órgãos de Stalin, por causa do barulho agudo e irritante que produziam. Isso abriu uma enorme barragem que durou dias. Em 16 de abril, o 1º e 2º frontes bielorrussos e o 1º fronte ucraniano chegaram a Berlim vindos do leste. No dia seguinte, o 5º Exército de Tanques de Guarda se juntou ao 1º Exército dos Estados Unidos em Torgau, na Alemanha, sobre o rio Elba. Em 22 de abril, em sua conferência vespertina sobre a situação, Hitler caiu em prantos. Ele percebeu que seus planos de uma contraofensiva feitos no dia anterior não seriam realizados. Ele declarou que a guerra estava perdida. Culpando seus generais, ele anunciou que ficaria em Berlim até o fim. E que então cometeria suicídio antes de ser capturado. Numa tentativa de acalmar Hitler, o general Alfred Jodl especulou que o 12º Exército Alemão, que enfrentava os americanos, poderia vir a Berlim, porque os americanos, já no rio Elba, não deveriam se mover mais ao leste. Hitler imediatamente entendeu a ideia e, dentro de algumas horas, o general Vanck foi ordenado a deixar os americanos de lado e mover o 12º Exército para noroeste, para apoiar Berlim. O alto comando alemão percebeu então que, se o 9º Exército fosse para oeste, ele poderia se juntar ao 12º Exército. À noite, o general Gotthard Heinrich, com o 12º Exército, recebeu permissão para fazer a junção. Longe da sala de mapas no Führerbunker de Berlim, com seus tanques imaginários e divisões fantasma, os soviéticos se ocupavam em ganhar a guerra. Eles haviam estabelecido uma cabeça de ponte na margem leste do Oder, com mais de 15.000 quilômetros de extensão, e estavam combatendo pesadamente o 3º Exército Panzer. O 9º Exército havia perdido Cottbus e estava sendo pressionado pelo leste. Uma ponta de lança de tanques soviéticos estava no rio Havel, a leste de Berlim, e outra tinha, em algum momento, penetrado o anel defensivo da cidade. Em 24 de abril, os 3 grupamentos militares soviéticos haviam completado o cerco à cidade de Berlim. O destino desta cidade estava selado, mas a resistência continuava. O avanço soviético rumo ao centro de Berlim se deu principalmente nestes eixos: do sudeste pela Frankfurter Allee e terminando na Alexanderplatz. Do sul pela Sonnenallee, terminando a norte na Bella Lions-Platz. Novamente do sul, terminando próximo a Potsdamer Platz. E do norte, terminando próximo ao Reichstag. O Reichstag, a Ponte Moltke, Alexanderplatz e as pontes do Havel em Spandau eram os locais onde as lutas eram mais intensas, com combates casa a casa.
Em 30 de abril, enquanto as forças soviéticas lutavam para chegar ao centro de Berlim, Adolf Hitler se casou com Eva Braun e então cometeu suicídio. O general Weidling, comandante da defesa de Berlim, ordenou a rendição da defesa alemã aos soviéticos em 2 de maio. Apesar disso, o combate intenso continuou na cidade. Um grande número de alemães não quis se render. Apenas em 8 de maio, as últimas tropas alemãs finalmente se renderam. O exército que havia conquistado a Europa estava acabado.